Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. É essa segurança pública que os nossos cidadãos querem. Bolsa Família, viu? Não vai passar aqui o cartão logo? Porque eu acho que foi desbloqueado, entendeu? Aí vou tirar 2 parcelas. Gente, nesse exato momento, estou me desligando, né, do programa Bolsa Família. Me denunciaram por conta que eu comprei um carro e comprei um iPhone 17. As mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. Fala, seus mal-diagramados, não tem jeito, é a sina desse país. Sempre depois de um período de felicidade, os brasileiros estão fadados a enfrentar alguma tragédia para contrabalancear e não nos deixar mal acostumados. É como se fosse um alerta para nos lembrar que vivemos onde vivemos. Uma espécie de se liga, hein? Tá curtindo aí pleno emprego, indicadores econômicos bacanas, a extrema-direita se fudendo. Então espera, que tô preparando aqui um cenário de filme gore com 130 pessoas mortas no morro para o seu astral parar no subterrâneo. Foi assim que passamos a semana debatendo em cima de uma pilha de cadáveres. Debate que, vale dizer, é extremamente dissimulado de ambos os lados, porque no fundo, bem no fundinho, todo mundo sabe que tráfico é como igreja evangélica. Deixaram-se empoderar demais para começar a pensar em resolver o problema. Agora, por mais que me doa dizer isso e me faça soar como um pessimista cínico, já era, meu amigo, mas antes ser pessimista do que dar takes erradíssimos como os oportunistas que aparecem em casos assim. Destaco o Ottoni de Paula, sempre com um pé em cada canoa. Ele foi à tribuna da Câmara com um discurso emocionante e manipulador para reclamar da operação comandada pelo Cláudio Castro, mas só porque irmãos da igreja dele morreram e o filho frequenta comunidades. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto correndo em dia de operação na favela é bandido. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou. É porque o filho de vocês não estão lá dentro. Da esquerda. Não, aquilo ali é teatro, não vai. Esse negócio de chorar. Como meu filho está o tempo todo dentro de uma comunidade. É como diria o Otto Lara Rezende, o mineiro só é solidário no câncer. Ano que vem, Ottoni estará no palanque de Carlinhos Hitler, flertando com a barbárie e fingindo que nada tem a ver com alguma chacina que acontecerá daqui 2 anos, porque sim, vai acontecer. Ainda mais quando vemos quem são os governadores do Brasil atualmente. Cláudio Castro, que estava apagadão, surfou bem a onda dos ataques para se cacifar como candidato à presidência para o ano que vem. Como? Apostando no discurso mais simplista possível, meter o e o Lula em e mentir sobre o Ministério da Defesa, negar blindados para combater o tráfico, além de insuflar o gado a cobrar apenas o presidente pela atual situação do Estado que ele comanda há 2 mandatos. Isso parte logo do cara que foi contra a PEC da segurança pública, que intensificaria a participação de entes federais no combate ao crime organizado. Contraditório, para dizer o mínimo e não me comprometer. O governador desse estado e nem nenhum secretário
vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos, nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio está sozinho nessa guerra e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador. Salve, salve, pífios, michurucas, nanicos, patéticos, galãs e galoas. Deputados federais e até vereadores de cidades tão distantes do Rio quanto eu estou de ter um namoro com a Ana de Armas, resolveram dar suas opiniões sobre o caso, mesmo que em seus históricos parlamentares não haja uma citação sobre segurança pública. Primo de traficante ligado à máfia dos combustíveis em Minas, Nicolas Ferreira passou a semana celebrando a operação e terceirizando a culpa para o Lula, sem citar em nenhum momento que o Rio é governado pela extrema-direita desde que ele era apenas um esperma que o pai dele deveria ter gozado fora pelo bem do Brasil. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? Os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou. E onde tem violência e chance de sambar em cima de caixão, pode ter certeza que aparecerá o Nine de direita. Em discussão com o pastor Henrique Vieira na Comissão de Segurança Pública, ele e outros deputados oriundos das polícias insinuaram que a esquerda defende bandido e organizações criminosas. Em primeiro lugar, eu gostaria de lamentar todo o sofrimento que está sendo atualizado e reproduzido na minha cidade, o Rio de Janeiro. Inclusive, me solidarizar também com a família dos 2 policiais que foram mortos. Quando eu atuei junto à Comissão de Direitos Humanos da Alerj, já foram 4 policiais, 2 do BOP, 2 da Civil, a Thalíria aqui me complementa. Continuo mantendo o meu entendimento que toda vida importa, com farda e sem farda. Eu quero que a gente pense se amanhã o Comando Vermelho vai estar enfraquecido. Se de fato o crime organizado está sendo desmantelado, porque eu não romantizo o crime organizado. A pergunta que eu faço é, essa glorificação da letalidade, essa política operada há décadas no estado do Rio de Janeiro, está dando certo? Aqui na Comissão de Segurança Pública, a gente tem que ouvir deputado defendendo bandido, defendendo organização criminosa. Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Me conte sobre o meu passado. Essa comissão não é baile funk. A senhora vai embora, a senhora não é bem-vinda aqui. Aqui não é baile funk, não. Pior ainda, é a obsessão de Amanda Vettorazzo pelo Oruan e, consequentemente, pelo Rio de Janeiro. Num caso que nada tem a ver com a cidade de São Paulo, que ainda nem superou a questão das bebidas falsificadas com metanol. Ela resolveu caçar likes provocando o filho do Marcinho VP. Pensa numa sujeita desocupada, sem agenda e que só aparece quando arranja encrenca com um cantor no Twitter. A mídia descobriu que matar bandido vende muito. Essa política é a que mais vende no Rio de Janeiro. No Brasil, a política que mais vende é de matar bandido. Ele não tá só na favela, não. O crime tá no governo. O crime tá nas câmeras. O crime tá em Brasília. Ontem você falou
falou que eu tenho uma obsessão por você. Aí você acertou pela primeira vez na vida, eu acho. Realmente eu tenho uma obsessão. Uma obsessão por acabar com tudo que você representa. Por acabar com o Comando Vermelho, com o crime organizado, com tudo que vocês fazem. E a minha missão é ver você, juntinho com seu pai e tantos outros traficantes e bandidos atrás das grades, sem poder ver nem a luz do sol, definhando numa cela, até que a gente livre o Brasil de facções sanguinárias como o Comando Vermelho. Simultaneamente, o dono do MBL aparece igual o João Canabrava, querendo ensinar governadores como combater o crime organizado e conseguindo um total de 0 apoios, já que ninguém com cargo vai dar atenção para uma nulidade dessa. Eu proponho para os governadores de oposição, os governadores do centro-sul do Brasil, que assumam a culpa junto com o Cláudio Castro. Tarcísio Gomes de Freitas, faça uma operação contra o PCC, hoje, amanhã. Mesma coisa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Jorginho de Santa Catarina, mesma coisa. Ratinho Júnior, Zema. Façam suas operações. Carreguem um pedaço do fardo. Façam com que o PT, as ONGs, a ONU, todos eles foquem não apenas em o Cláudio Castro, mas nos demais. Isso tira o peso das costas da polícia do Rio de Janeiro e de todos aqueles que querem combater o crime organizado. Nessas horas aparece rato de tudo quanto é bueiro para aproveitar o hype de uma tragédia e capitalizar politicamente. Até mesmo quem a gente faz um esforço descomunal para apagar da memória reaparece. Como o Mamãe Falei, que fez sua contumaz análise de merda sobre o caso e colocou a culpa nas mães dos criminosos pela existência do tráfico de drogas. De acordo com ele, as mulheres são culpadas porque não sabem escolher os parceiros e dão preferência a morenos, altos e com cara de bandido. Declaração alarmante para a psicanálise freudiana, vinda de um atarracado almofadinha que ainda não aceitou o ostracismo em que ele mesmo se meteu. As mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. Para ter noção do ridículo que é uma colocação como essa, até Nando Moura, isso mesmo, consegue ser mais realista, sutil e razoável ao analisar a hipocrisia generalizada da direita quando o assunto é segurança pública. Sim, às vezes até a pior pessoa que você conhece tem um bom ponto sobre determinados assuntos. E os grandes responsáveis por essa carnificina são justamente os políticos que, ao final do dia, enfiam seus narizes em carreiras de cocaína enquanto fingem dizer que vão combater o narcotráfico, que vão combater o crime organizado. É porra nenhuma. Quando muitos deles são inclusive financiados ou têm laços estreitos com o PCC, com o Comando Vermelho, com milícia e o caralho a quatro. O que você viu no Rio de Janeiro foi um banho de sangue que se repete já há décadas. Outra grata surpresa nessa semana foi Raquel Sherazade. A jornalista fez uma jornada incomum na carreira. Ficou famosa ao tecer comentários elitistas e punitivistas em uma retransmissora do SBT na Paraíba e logo chamou a atenção do Silvio Santos, que apesar de nunca ter sido muito fã de jornalismo na programação da emissora, sempre admirou reacionarismo e comentários degradantes. Apesar de ter sido protegidinha do patrão por anos, durante o mandato do mito, a relação dos dois azedou. Muito por conta da abordagem enviesada que o SBT dava ao tratar sobre assuntos daquele governo. Nesse período, Raquel Sherazade despertou e mudou de lado, até chegar a esta semana, na qual ela conseguiu fazer uma equilibrada análise do morticínio que ocorreu no Rio de Janeiro. A polícia entrou nos complexos do Alemão e da Penha para cumprir 100 mandados de prisão, não para cometer 60 execuções. Os 60 mortos pelo governo do Rio hoje, não tem como a gente colocá-los todos na vala comum do crime. São favelados, pretos, pardos, desafortunados, desempregados, subempregados, marginalizados. Essa gente já tem uns montes, morrendo muitos, ainda assim
não farão falta. Assim pensam alguns. A morte dessas pessoas apenas sacia a sede de violência de uma parte lamentável da nossa sociedade. Essas pessoas acreditam que um favelado a mais na cova significa um país um pouco menos violento. Por que nós não vemos operações contra traficantes nos condomínios fechados? E quando acontece de ter uma operação policial num condomínio de luxo, não há sequer uma vítima, porque com os grandes, ninguém mexe. Mudança que é sinal de inteligência acontece de vez em nunca. Delegado Valdir, ex-deputado e atual presidente do Detran goiano, por exemplo, não tem essa grandeza. Ele foi a uma rádio para debater não questões inerentes ao órgão do trânsito que hoje comanda, mas para espalhar fake news de que Flávio Dino teria entrado no Complexo da Maré para conversar com traficantes. Foi desmentido no ar pelo radialista e passou a vergonha que todos que participam de entrevistas para compartilhar desinformação deliberadamente deveriam passar. Porém, uma parte da imprensa é conivente com o jornalismo declaratório baseado em mentiras que geram boas manchetes. Nessas horas, eu dou até razão pro Romário, vai. Se não tem o que falar, melhor fingir que não é senador e passa a semana inteira publicando fotos no futevôlei e jogando no Master do América. O atual ministro do STF, enquanto ministro da Justiça, foi bater papo com traficante lá na favela da Maré. José, nós não podemos esquecer... Quem foi o ministro que foi bater papo com traficante? Flávio Dino. Ele foi bater papo com um traficante aonde? Onde, delegado Valdir? Só pegar aí, favela da Maré. O senhor tá divulgando essa fake news até hoje, que aquilo foi encontro com traficantes, delegado Valdir? Também. Porque ninguém entra na favela da Maré, eu não tô divulgando fake news, não. Eu pesquisei ontem, tá em todos os jornais do país da época, todos eles noticiaram. Olha só, Dino... Antes, em tempo, Dino não se reuniu com criminosos. O ministro visitou ONG na Maré com escolta. Diz o Estadão, hein? O mais antigo, longevo e respeitado jornal de direita do Brasil. É tanta reviravolta que a gente até esquece que nesta semana também Lula foi à Malásia trocar uma ideia cabulosa com o Donald Trump. Antes do encontro, a extrema-direita apostava que o nosso presidente enfrentaria uma sessão de humilhação e seria obrigado a pedir perdão para o Laranjão. No fim, o encontro foi tranquilo, com direito à pergunta sobre Bolsonaro sendo ignorada pelo republicano. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Mas mesmo com a sinalização positiva da reunião, as narrativas não param. Para o bolsonarismo, é preciso sempre criar cenários alternativos em que, nas próximas 72 horas, Marco Rubio arranjará alguma forma de fazer o Lula se dar mal, o Xandão ser preso e até o Beze e eu sermos sancionados pela Magnitsky. O melhor é como o Eduardo reage a isso. Nos vídeos postados nos últimos dias, ele já apareceu com os olhos marejados, não escondendo a decepção com a boa química entre Trump e Lula e dando sorrisinho de deboche, que de acordo com o Olavo de Carvalho, é argumento de puta. Poderia dizer que fico preocupado com a saúde mental do cabeça de kiwi, mas aí estaria compartilhando fake news no meu canal, e isso eu não admito. As pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. A gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência e sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Could you tell us a little bit about how the Lula meeting went yesterday? Very good. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday.
uma pessoa educada. Desejou parabéns a um presidente de outro país que ele acabou de se encontrar, acabou de conhecer. Né? E no mais, boa negociação com Bessent, Rubio e o Greer. Acontece que essa aproximação entre Trump e Lula não é interessante para a extrema-direita. Se depender deles, o Brasil vira colônia norte-americana e ninguém nem mais disfarça esse desejo. Veja, por exemplo, as notícias que surgiram recentemente. Tanto os governos de Tarcísio como de Cláudio Castro confabularam com os norte-americanos para classificar facções como organizações terroristas, que é a maneira mais fácil dos gringos poderem interferir na nossa política e colocar um porta-aviões no Lago Paranoá. Não é por acaso que o Codorna de óculos fala até com prazer da tal da Doutrina Monroe, cópia da Doutrina Monroe, que teria como impacto transformar a América Latina numa extensão dos Estados Unidos. Da Doutrina Monroe do Trump, né? Fazendo uma analogia à Doutrina Monroe, que era não tocar na América Latina na época do William Monroe, né? E o Trump está com uma postura ao contrário. Ele quer dominar as Américas. Ele entendeu que se você deixar a América em paz, a China transforma a América em seu quintal, né? Essa doutrina veio para ficar. Essa doutrina tem a ver exatamente com a guerra de tabuleiros com a China. Por isso, ele pode estar disposto a fazer algumas concessões tarifárias ao Brasil, sim, né? Porque ele quer afastar o Brasil da China. O próprio Marco Rubio teria dito coisas nesse sentido, né? E a graça fica na questão de sempre. Mesmo entreguistas assim, esses caras juram que são patriotas. Se tem quem fica assanhado com a possibilidade de uma invasão americana, tem aqueles que preferem não opinar, com medo de como isso pode abalar a eleição no ano que vem. André Raspa Caneco, novo amigão do Ciro Gomes, se calou diante da chacina no Rio, mas já deixou claro que tomou aulas de grosseria com Ciranha e arrebentou o fio e roubou o microfone do Guga Noblar. Mas de acordo com Ciro, o deputado que ficou famoso por raspar o rabo no YouTube é um exemplo de nova liderança da nossa política. A ação ontem no Rio de Janeiro do Cláudio Castro, a partir do senhor, o que o senhor achou? Foi válido? O que o senhor diria? O que o senhor diria para uma criança que viu os 60 corpos? Agora 130, mas o que o senhor diria para uma criança do Complexo do Alemão que viu esses corpos? Espero que chegue em 200 lá. 200 corpos? 300, quanto mais melhor? 300. Um holocausto. Quer um holocausto? 400. Um holocausto no Complexo? Corre. Quer um holocausto? Mas não é só o campo adversário que produz polêmicas que estragam o nosso dia. Eventualmente, quem está do nosso lado da trincheira também tem as manhas de gerar um combo de escrotidão, de fazer inveja em filiados evangélicos e armamentistas do PL. Claro que estou me referindo ao caso Esquerdogata. A influencer foi presa nesta semana em Ribeirão Preto após desacatar um policial. Se parasse na crítica à PM, nem estaríamos debatendo essa pauta aqui. Mas Aline Bardi foi além, se mostrando arrogante e elitista, com falas completamente de Lulu sobre a sandália que usava valer mais que o salário do soldado e a certeza de que, com o episódio, seria alçada ao cargo de deputada federal em 2026. Ai, que delícia, gente. Sabe como uma militante ser presa? Isso pode fazer deputada federal, vocês sabem disso, né? Na sandália, vale o carro de vocês. Com a repercussão negativa entre a esquerda, porque aqui ninguém tem compromisso com o erro, Esquerdogata criou o Quem Me Conhece Sabe terceirizado, que foi feito pelo advogado da professora em um vídeo. Ela não apareceu de camisa branca, mas o foi mal, tava doidão, não falhou, com o defensor alegando que a cliente estava alcoolizada e tem problemas com bebida. Muleta tipicamente usada pela extrema-direita quando comete atrocidades. Estou ocupando aqui o espaço da Esquerdogata, minha cliente e amiga. Eu falo em nome dela porque ela não está em condições de falar por si própria. O que aconteceu na sexta-feira foi a mistura de 3 fatores: álcool, remédios controlados e medo da polícia de São Paulo. Aquilo foi um surto causado pelo medo que ela tem da violência da polícia. Ela está muito envergonhada pelo que fez e deseja pedir desculpas aos seus seguidores e, em especial, ao policial a quem ela se dirigiu
Daquela forma, a Aline não tem nada de racista. Jamais teve. Quem conhece a história dela sabe e comprova isso. Pior que o caso só expôs outras situações complicadas na vida da influencer, como empilhar mais de 100 atestados médicos na prefeitura de Ribeirão, onde dá aulas, enquanto no Instagram estava sempre rodando o mundo em viagens que eram puro glamour. Fica a lição: não é possível ter práticas diferentes do discurso político e muito menos ser uma narcisista que usa a ideologia apenas para promoção pessoal. Uma hora a casa cai. Então isso acabou, né, descortinando uma situação que é perversa e que setores mais de classe média, da esquerda e setores universitários, né, mais intelectualizados, precisam compreender que policial é trabalhador, que existem muitos policiais negros. Aliás, talvez mais da metade dos policiais, na média, no Brasil, são negros. Porque muitas vezes é a porta de entrada da classe trabalhadora no serviço público. A direita teve seu momento de vibrar com a exposição de hipocrisia da esquerda, mas a regra é clara: a cada 100 casos de trambicagem e escrotidão, 99 vão envolver fãs do mito. Famosa em redes onde impera o fubanguismo cultural como o Kawaii e TikTok, a diva do CRAS, Meirane Silva, é o que eu chamo de verdadeiro desserviço aos programas sociais federais. Sempre ostentando uma vida com recursos financeiros que, em tese, fariam dela uma pessoa que não deveria receber auxílios. Mas é exatamente em cima dessa situação conflitante que Meirane ficou famosa, debochando tipicamente com ar carioca. Mas ao expor a aquisição de um iPhone 17 e um carro de luxo, essa produtora de conteúdos que cai como uma luva no zap de bolsomínios críticos ao Bolsa Família, finalmente se fudeu e foi desligada do auxílio após ordens da Receita Federal. Demorou muito, mas o dia chegou. E olha que engraçado. Ela que era toda Jojo Todinho das ideias, naquela vibe sincerona e falo mesmo, até desativou os comentários das redes depois que finalmente chamou a atenção do governo. A coragem só dura até o processinho bater a porta, né? É típico. Apresento a vocês a minha mais nova conquista, o meu carro novo. Quando acontecer, estou sendo investigada. Eu matei, né? Gente, nesse exato momento, eu tô me desligando, né, do programa Bolsa Família. Me denunciaram por conta que eu comprei um carro e comprei um iPhone 17. Eu tô triste, com o coração na mão, porque R$750 é dinheiro, tá? Como é que eu vou pagar a parcela do meu Jeep sem o meu Bolsa Família? Mas já foi ordem de lá de cima, da Receita Federal, e eu não quero ser presa. Fala, Matias! Você tá recebendo auxílio? Não estou, mas deveria. Você não me dá mais mesada faz muito tempo. Eu não te dou nem R$1. É verdade, tem que pedir auxílio mesmo. Bolsa Família aí, para suas peguetes, para sair pra rua. Eu não vou continuar não dando. Eu não consigo ser tão hipócrita. Mas o pessoal pode sempre ajudar. Quem sabe você não amolece esse coração e me dá uma granina. Aqui a galera se inscreva no canal, comente, dê seu like, vire membro e tudo mais, para poder te ajudar. Se a galera virar membro, eu posso te ajudar, Matias. É por aí. Entenderão, né, pessoal? Prometo não comprar um iPhone 17. Se você chegou até aqui e também gosta do nosso conteúdo, entra nas nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Se você é um desses que acredita em gente como Meirane, Amanda Vettorazzo, MBL, Jojo Todinho, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.